Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no nosso podcast do primeiro módulo, olha, o quinto podcast do primeiro módulo de introdução à técnica vocal, ao canto litúrgico, nós iremos refletir um pouco sobre a emissão vocal e a ressonância. Observe que a emissão vocal está muito associada à respiração. Se eu consigo respirar corretamente, então tudo indica que o meu canto, que a minha emissão, que a minha impostação, a minha colocação será boa, será utilizada com tonicidade, não tensão, com esforço, um esforço ideal, um esforço adequado, mas não com tensão. Tudo que tensiona no canto não flui, não funciona. Se eu tensionar o meu corpo para cantar, não vou conseguir cantar 100%. Se eu liberar demais o meu ar, eu vou ficar com falta de ar, logo vou precisar repor meu ar com mais rapidez e também não vou ter uma voz tão, digamos assim, eficaz e eficiente. Na questão da ressonância, observe que os nossos ressonadores, eles estão nos seios paranasais, próximo às bochechas, na caixa craniana, na nossa máscara, ali perto dos olhos e na nossa cabeça. Eu tenho que emitir o meu som aí. Lembre que quando eu canto, o som sai pela boca. Então, todo o som que eu gero, médio, grave e agudo, sai em forma de aspiral. Só que esses aspirais vão gerando frequências, e essas frequências eu tenho que conduzi-las para os ressonadores. É como, na verdade, a caixa acústica do violão. O violão tem as cordas grossas, são as cordas graves, as finas, as cordas agudas, mas tem a caixa acústica, que no meio tem aquele buraco, para que quando a gente pince, friccione as cordas, elas possam gerar uma frequência e aquelas frequências vão ser ampliadas dentro daquela caixa. Observe que uma guitarra não tem uma caixa acústica, não tem um buraco no meio, porque o que vai produzir o som da guitarra, amplificar o som da guitarra, é uma caixa externa, uma caixa amplificadora, porque é um som elétrico, tá? Mas no nosso caso, nós produzimos um som acústico que vem de dentro de nós, como o piano, como o violão. Então, temos que sempre pensar no rebaixamento, no relaxamento do maxilar e também tentar compreender que essas frequências elas devem ser jogadas, emitidas sempre para os meus ressonadores, para a minha voz, digamos assim, que nós utilizamos muito no canto, a voz de cabeça. Tem um aplicativo que eu estou utilizando aí como exemplo, o Spectroid, que na parte superior você pode analisar uma faixa vermelha, que é a faixa sonora até onde eu cheguei falando, e em tempo real a faixa amarela, que é o que eu estou falando, comentando com vocês. Na parte inferior da tela existe uma sequência de frequências, né, interrompidas e contínuas. Aí é a forma da gente ver de fato a frequência sonora da nossa fala. Observe que elas possuem a cor violeta e quando se tem maior intensidade, o que acontece com elas? Elas brilham mais. Veja o que acontece com o som bassal. Quando eu for emitir
Observe aí na parte inferior que existe um espaçamento de cor violeta, né? Não tão brilhante, mas que existe, ou seja, o meu som está sendo ampliado. Mas quando eu faço um som agudo, como esse, veja que existe só um facho brilhante de cor violeta, ou seja, a minha frequência ela é mais precisa, ela é mais objetiva, podemos dizer assim, é um fio condutor. Quando eu passo isso para o canto, quando eu utilizo a minha voz cantada, querendo cantar uma música como eu falo, por exemplo, tão sublime, Sacramento, observe o que vai acontecer. Tão sublime, Sacramento. Olha, existem várias faixas de frequências, mas com pouca intensidade. Diferentemente, se eu cantar assim. Tão sublime Sacramento. A faixa ganha mais brilho, mais nitidez, ou seja, eu tenho mais frequências a favor de mim. E é justamente isso, o porquê nós devemos cantar com a voz colocada, usando os ressonadores, não é? E pensando nas vogais. É para a gente ter um esforço menor, vocalmente falando. Então, eu espero que tenha ficado claro nessa questão da emissão e da ressonância. E a gente se encontra na nossa aula presencial. Tá? Espero que você possa estudar e se empenhar nesse trabalho árduo, mas também muito prazeroso. Um forte abraço. Peço que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito. Clica no sininho para receber as notificações, dá o seu like e divulgue esse trabalho que estamos iniciando na Escola Musical. Também que você possa nos seguir lá no Instagram, no @escola.musical.